Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de projeto de interface de usuário. Eu sou Paulo Eugênio e serei o seu professor nesta aula. Então, na aula de hoje vamos aprender a identificar as necessidades do usuário. Então, antes de qualquer coisa, vamos fazer uma breve introdução, conhecer as técnicas para elicitação de requisitos. Vamos entender a descrição destas técnicas, as fontes para se obter as informações e, por fim, uma conclusão acerca aí do assunto que veremos nesta aula. Nas aulas anteriores, estudamos sobre usabilidade, conhecemos um pouco sobre seus conceitos e para que o termo usabilidade é empregado. Mas, para fixar melhor esse conceito, deixei 2 vídeos que tratam da sua importância em qualquer produto, não somente no fato de ser um produto de software. Então, quando assistimos aos vídeos que eu deixei, vamos entender o real problema de não se utilizar um produto com uma boa usabilidade e tentar entender essas técnicas para contorná-los. Falando sobre isso, vamos ver aqui as técnicas para elicitação de requisitos. Então, para poder criar um produto de software adequado a um usuário, devemos utilizar técnicas para entender o contexto de uso deste software. Para isso, devem ser empregadas várias técnicas para obtenção de informação, como, por exemplo, as visitas ao local, entrevistas aos usuários, porque também nem sempre o cliente será o usuário do sistema. Geralmente ele faz a aquisição daquele sistema, mas de repente quem vai utilizar aí são seus funcionários. Então, reunião com os clientes e usuários, entre outras formas para você fazer essa licitação. É importante tentar captar durante este processo o máximo de informações, para garantir assim a qualidade dos dados obtidos. Escolher a técnica mais apropriada para um determinado contexto é uma decisão muito importante para poder extrair o máximo de informações do usuário. Porém, existe uma série de fatores que determinam qual a técnica mais apropriada, como informações desejadas, custos envolvidos, etc. Normalmente, as técnicas que são de caráter qualitativo são mais apropriadas a este fim, pois estas técnicas permitem produzir um arranjo de informações mais amplo, conseguindo retirar informações simplesmente analisando os usuários em seu ambiente de trabalho. Então, técnicas qualitativas só são interessantes quando lidam com um grau de preferência entre versões, que eu posso dizer que o exemplo de você dar nota de 0 a 10 para determinado componente, Então, normalmente, para estes casos, se utiliza as técnicas de questionário ou survey. Veremos a seguir as técnicas de levantamento de requisitos, observação direta, entrevistas, fontes de informações e questionários. Então, as descrições sobre as técnicas. Falando aqui sobre observação direta. Segundo Haxon e Redis, alguns tipos de observação direta, formal ou informal, é essencial para se obter uma compreensão do contexto de trabalho dos usuários finais. As observações formais devem ser realizadas no próprio ambiente de trabalho dos usuários ou em laboratório. A observação pode ser passiva, simplesmente ouvindo e observando, ou também ativa, realizando aí questionário, sempre questionando. As observações passivas podem servir de insumo para a elaboração de questionário e geralmente necessitam de realização de entrevista posteriores também, para descobrir as razões de certas ações. A realização das observações depende dos prazos, permissão também dos clientes e com relação aos custos. As entrevistas. As entrevistas têm o objetivo de escolher informações sobre os usuários e as atividades que realizam através de conversas com pessoas envolvidas.
Então, as entrevistas se apoiam na experiência dos entrevistados. As entrevistas podem ser feitas individualmente ou também em grupo, né? Nessas entrevistas individuais, deve-se buscar descobrir as características declaradas e as latentes, aquelas que não estão tão explícitas, a forma com que a pessoa trabalha no cotidiano, as dificuldades, os aspectos positivos no modo de como realizam suas atividades e as diferenças individuais dos usuários. Já as entrevistas em grupo são realizadas por meio de discussões de forma aberta com um grupo de usuários. A forma como a reunião é estruturada e conduzida depende da técnica utilizada. Aquela questão dos brainstorms ou oficinas de JAD, né, Joint Application Development, são algumas técnicas normalmente utilizadas, né? O JAD é uma técnica de oficina desenvolvida originalmente na grande empresa, né, a IBM, mas hoje em dia utilizada largamente em várias organizações com o objetivo de ganhar a objetividade e eficiência em reuniões de grupo. Entrevista é uma técnica muito utilizada, provavelmente por ser mais rápida e prática do que a observação, né? Seja lá a observação direta, né? No qual você vai fazer a observação dos usuários realizando suas atividades. No entanto, é importante observar que a entrevista tem a limitação de que as pessoas entrevistadas vão sempre oferecer a sua visão, o que eles pensam, de como as coisas acontecem. Então, inevitavelmente, a opinião de cada pessoa expressa uma tendenciosidade em função de sua experiência pessoal. Essa tendenciosidade pode até ser intencional, quando envolve algum interesse da pessoa entrevistada. Mas a questão não é essa. Não é que exista má fé nas pessoas que concedem as entrevistas. Isso é um processo natural e que pode gerar distorções. Por exemplo, a pessoa entrevistada tende a exagerar a importância das coisas que faz bem feito. Então ele vai exaltar aquilo que ele faz de melhor. Por outro lado também, pode omitir ou minimizar suas dificuldades. Pode também estar tentando retirar aquilo que ele tem mais dificuldade. Procurar expressar somente aquilo que ele lida muito bem. O contrário do que ele faz. Então, os prós e contras considerados, pode-se dizer que a observação direta e a entrevista são técnicas que se complementam e que levam a informação mais realista e fidedignas sobre o contexto onde os usuários realizam suas atividades. Vamos conhecer também aqui o levantamento por questionário. Essa técnica é indicada quando se deseja obter informações tais como informações sobre a experiência, seja atitudes e preferências dos usuários que podem afetar o modo como eles realizam suas atividades. Geralmente são utilizadas quando se deseja informações estatísticas sobre uma grande população de usuários. Então, os questionários e levantamentos, né, os surveys, são um meio alternativo para se saber a opinião dos usuários, né, ou dos usuários sobre algo e também descobrir quais as características do produto são mais importantes, né, para um determinado grupo de usuário. Então, quando comparados a entrevistas face a face, né, quando a gente está frente a frente, a gente costuma falar tete a tete, ou oficina de JAD, né, Joint Application Development, e até mesmo os brainstorms, os questionários são mais limitados na obtenção das informações. Então, as questões abertas podem contornar essa limitação, uma vez que oferecem ao respondente, a pessoa que vai responder a mesma, a opção de livre expressão. No entanto, consome mais tempo para a resposta e análise. Geralmente, os questionários são fontes de informações suplementar ou de confirmação de conjecturas. Como se dá essa construção de questionário, né? Essa construção exige muitos cuidados, né? E a aplicação de técnicas estatísticas para se conseguir coletar a informação desejada. Também uma informação fidedigna e com um mínimo de erros. As perguntas devem ser redigidas sem ambiguidades.
as escalas escolhidas com critérios apropriados e os pré-testes realizados com uma grande cautela. Por esses motivos, sempre que possível, deve-se recorrer a profissionais da área. Temos outro modo também chamado de fontes de informação. Outro ponto a ser considerado na análise de contexto de uso são as fontes de informação. A principal fonte de informação é a que deve ser primeiramente consultada, quando possível, nesse caso, o próprio usuário do produto. Então, no entanto, outras fontes podem oferecer informações complementares importantes para o desenho de uma boa interface, sobre uma perspectiva diferente daquelas que já se tem em mente dos usuários finais, né? É preciso ressaltar ainda, no entanto, que a utilização de outras fontes de informações não deve, em hipótese alguma, substituir, mas sim complementar a observação direta e a entrevista, né, envolvendo todos os usuários. Então, as fontes alternativas de informação sobre o contexto de uso do software são mais úteis à medida que oferecem maior conhecimento sobre o usuário e as suas necessidades reais. Por ordem decrescente de importância, podemos citar as pessoas que atuam junto aos usuários, né? Os informantes, os intérpretes e as fontes não humanas, são aquelas fontes que vão estar ali no meio coligados ao sistema, como os atuadores, entre outros dispositivos que podem estar ligados aí junto ao software. E o que seriam essas fontes não humanas, né? Que eu acabei de mencionar? Os projetistas de interface também podem obter informações a partir de objetos e artefatos produzidos nas empresas. Então, essas fontes podem ser importantes e usadas para complementar as informações obtidas de humanos associados ao software, né, em consideração. Então, essas fontes podem ser manuais, né, como normalmente determinam os casos de padrões, processos, procedimentos, né, que envolvem as regras, e os dados derivados, que são as informações derivadas sobre os usuários e suas necessidades. Então, pessoas que atuam junto ao usuário, quem são elas? Além das pessoas que serão usuários diretos do produto em consideração, há outros atores que atuam junto aos usuários ou que representam papéis semelhantes e que, para algum propósito, podem complementar as informações que são obtidas com os usuários finais. Os tipos de papéis que podem ser considerados relacionados ao usuário de interesse na análise de contexto de usuário são os especialistas no domínio da aplicação, que vão ser aquela pessoa que tem um bom conhecimento do domínio de que trata o software em consideração, né, ainda que não seja um usuário, né, que esteja presente envolvido, ou seja também um futuro usuário do produto. Então, muitas vezes, ele oferece perspectivas sobre as necessidades dos usuários finais, que nem sempre os próprios usuários saberiam expressar. Os usuários de produtos similares, né? Então, eles podem fornecer informações comparativas, importantes e até estratégicas sobre diferenciais de um outro produto, inclusive falando sobre os pontos em que apresentam boas soluções ou sobre necessidades que não são cobertas, né, por aquele produto que se tem em mente. Os instrutores, né, que são os responsáveis por treinar pessoas em aspectos específicos de uma atividade e alvo do sistema em consideração, que pode ser no uso de um software semelhante, até mesmo uma versão anterior ao software em consideração, o software que está sendo utilizado. Os supervisores vão ser aqueles gerentes, né? São os gerentes diretos dos usuários finais. São boas fontes de informação, quando tem conhecimento de como realmente os usuários realizam o trabalho, não somente como deveria ser realizado. E aqui entra o caso também dos informantes e os intérpretes, que são aquelas pessoas que podem falar sobre as necessidades dos usuários ou interpretá-las, mas não substituem efetivamente. Então,
geralmente tem um conhecimento complementar relacionado aí a algum aspecto do papel de usuário efetivo. E entre os candidatos a potencial informantes e intérpretes estão os profissionais de marketing, né? Os vendedores e pessoas do suporte técnico. Então, para concluir, né, nossa conclusão. Então, de acordo com a Organização Internacional para a Padronização, né, a ISO, que a gente vê falar muito, né, a usabilidade é a capacidade de um produto ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso. Então, a ISO/IEC 9126 de 1991 diz que um conjunto de atributos de software está relacionado ao esforço necessário para o seu uso e para o julgamento individual de tal uso por determinado conjunto de usuários. Ou seja, deixa algo fácil o suficiente para que o usuário tenha um baixo esforço para alcançar seus objetivos de maneira efetiva. Dessa forma, um sistema com boa usabilidade deve garantir a inteligibilidade, ou seja, a dificuldade de entender os conceitos utilizados, a apreciabilidade, que é a dificuldade de aprender a se usar, e a operacionalidade, a dificuldade de operar e controlar as operações, sendo o usuário a pessoa que interage com o produto, né? A produção e o projeto de interface, que também devem levar em consideração algumas características, que são elas: o contexto de uso, né? Que vai englobar os usuários, tarefas, equipamentos, como o hardware, software e materiais, como também os ambientes físico e social em que o produto é usado, a eficácia, que vai determinar a precisão e completeza com que os usuários atingem objetivos específicos, né? Acessando as informações corretas ou gerando os resultados esperados, né? Aqui também tem o caso da eficiência, que vai ser a precisão e completeza com que os usuários atingem seus objetivos em relação à quantidade de recursos gastos. Temos também a satisfação, que vai tratar do conforto e aceitabilidade do produto, medidos por meio de métodos subjetivos e objetivos. Então, portanto, uma interface que atenda os usuários deve ser eficiente por utilizar recursos computacionais adequados, garantindo assim uma eficácia na sua utilização, determinando um contexto de uso adequado, assegurando dessa maneira a satisfação ao usuário por utilizar aí uma boa interface. Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos numa outra oportunidade. Então, até breve e bons estudos.